Graça e a paz do nosso Senhor Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias logo no primeiro livro, primeiro versículo, do 26 ao 28. Amém. Gênesis 1, de 26 ao 28. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado mais uma vez por esta oportunidade, por trazer a Tua palavra, Pai. Pai, capacita-me, Pai. Que a Tua palavra penetre nos corações dos meus irmãos e irmãs, que venham abrir os olhos, que venha sentir a Tua falta, que venha eles a praticar esta palavra, Pai, no seu dia a dia, Pai. Pai, mais uma vez, eu agradeço-te por esta oportunidade, Pai, para trazer a Tua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gênesis 1, 26 ao 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo reptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchem a terra e sujeita-se-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Meus irmãos, vocês sabem que eu gosto de falar do nosso Pai, nosso Criador. Ele criou os animais. Os animais têm uma capacidade especial. As aves conseguem voar, têm uma capacidade de começar num ponto e ir à volta do mundo e regressar ao mesmo ponto. Nós, para fazer isso, precisamos de GPS hoje em dia. Eles não precisam, eles têm um GPS natural, criado por nosso Deus. Os peixes conseguem nadar de um ponto ao outro. Nós não conseguimos nadar. A gente nadamos, não é para a natureza, mas a gente aprendemos a nadar. Mas para ir para as profundidades do mar, é preciso botijas e muitos aparelhos para conseguir ir lá. Os macacos trepam as árvores. Há pessoas, alguns, são como macacos, também trepam árvores. Mas são macacos. Nós somos seres humanos. O homem também consegue viajar, consegue voar, mas em aparelhos adaptados por o homem, inventados por o homem. Nós conseguimos ir à água ou viajar através da água, mas em aparelhos adaptados para isso. Barcos, canoas, seja o que for. Nós, os seres humanos, levamos a cabo feitos maravilhosos. Nós temos essa capacidade. Mas também temos a capacidade para fazer coisas desastrosas que a criatura, os animais, não fazem. Eles são animais.
nós podemos ter novas ideias. Todos os dias temos novas ideias. Hoje em dia, a tecnologia de uns anos para cá tem evoluído de uma forma espantosa. Nós conseguimos, por exemplo, eu agora estou aqui, tenho o meu esboço num tablet. Este tablet foi mais ou menos concebido talvez há 2 ou 3 anos atrás. Nada mais. Mas cada vez este aparelho tem sido desenvolvido cada vez mais e a capacidade cada vez mais. Antigamente o primeiro computador para ter talvez uma memória de 1 GB era o tamanho, ou enchia esta sala. Hoje em dia isto tem 6 GB ou 32 GB, muito superior, e é só isto, enquanto antigamente era isto tudo. Nós temos a capacidade, o homem tem capacidade para criar planos, para planear, para pensar. Nós conseguimos pensar. Às vezes bem e às vezes mal, mas conseguimos pensar. Conseguimos inovar. Cada dia a gente inova. Nós somos capazes de nos preparar antecipadamente para problemas que possa surgir nas nossas vidas. Nós conseguimos fazer coisas que nunca antes foram feitas. E cada vez mais. Nós conseguimos falar. Nós conseguimos comunicar. Como eu estou a fazer agora. Imagina eu aqui em cima só olhando para vocês. E agora? Se eu não falasse, o que é que nós estaríamos a fazer aqui? Exatamente. Nós conseguimos coordenar e completar planos complexos. João Paulo, por exemplo, consegue, num bocado de papel, desenhar um plano complexo, como construir um prédio, talvez 75 andares. E ele consegue, através disso, esse plano. Nós conseguimos partilhar. Nós conseguimos discutir e avaliar ideias. O João Paulo, para executar esse plano, nesse papel, desse prédio, obviamente vai ter de partilhar, vai ter de discutir, vai ter de avaliar ideias. Os animais não fazem isso. Os animais são criaturas de Deus. Eles comunicam entre eles, mas só para aquela necessidade deles. As baleias no mar comunicam um com os outros, mas só para as necessidades daquele momento, para a sobrevivência daquele momento. Nós somos pessoas que têm capacidade muito além das nossas necessidades de sobrevivência. Muito além. Nós conseguimos apreciar arte. Os animais não fazem isso. Não têm essa capacidade. Música. Nós, através desta belíssima música, conseguimos louvar a nosso Deus. Nós conseguimos apreciar esta música. Nós conseguimos ter a capacidade de apreciar a beleza. Nós conseguimos isso. Os animais não. Alguns a gente vê os animais virados para o sol. Mas o que é que eles estão a fazer? Não estão a adorar nada. Só estão a se aquecer. Só estão a olhar, a aproveitar aquele momento. Meus irmãos, nós conseguimos ir além disso. Nós conseguimos pintar um belo quadro
nós conseguimos, por exemplo, construir a imitação do monte para os nossos festejos, para os nossos teatros. Se fôssemos animais, não conseguimos fazer nada disso. Eu não sei se alguém aqui é poeta, mas somos capazes de compor um bom poema. A Bíblia está cheia de bonitas poemas. Ou senão, nós somos capazes de meramente gostar dos lírios do campo. Meus irmãos, um indivíduo tem a consciência. Nós temos a nossa consciência. E nós temos o livre-arbítrio. Deus nos criou na sua imagem e semelhança. E o livre-arbítrio faz parte dessa imagem e semelhança. Amém? Nós somos capazes de reconhecer e tomar decisões sobre como nós devemos comportar. Nós, o ser humano, é o único que temos esse poder entre todas as espécies da Terra. Nós temos poder, capacidades extraordinárias. O ser humano é semelhante a outros mamíferos. Somos, sim. Temos órgãos, braços, pernas e reproduzimos. Meus irmãos, fomos criados do pó, na base de carbono, que é utilizado também nas outras espécies vidas na Terra. Foram criados homem e mulher. Homem e mulher. Nós temos órgãos complementares, capacidade de reproduzir. E fomos criados na imagem do nosso Deus, que criou o mundo. Agora, qual é algumas atributos? Nós somos capazes de amar. Somos capazes de beleza, ver beleza, apreciar beleza. Somos capazes de criar e compor e tocar música. Deus faz isto tudo. Deus faz isto. A gente olha para o pôr do sol. Deus fez isso. Mas como nós fomos criados na imagem dele e semelhança, nós também temos a capacidade de apreciar esse pôr do sol ou nascer do sol. A paisagem naturais à nossa volta, ele criou isto tudo. É tudo uma beleza. Tudo uma beleza. Basta nos olhar à volta. Quem diz que ele não criou isto, não sei. Ele é que criou isto tudo. E ele criou-te a ti. E ele criou-me a mim. E nós temos a dar graças todos os dias por essa dádiva da vida. Amém? Em Gênesis 2:18, não é preciso abrir, diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele. O homem de relações. Nós não somos capazes sozinhos
Deus viu isso. Deus viu isso. A Bíblia descreve o nosso Deus como um Deus de relações. Um Deus de relacionamentos. Tal como Deus, nós, homens, mulheres, somos seres de relacionamentos. Nós vivemos, alguns solteiros e solteiras, vivemos em famílias, vivemos em comunidades, vivemos em nações. Está tudo interligado e tudo em relacionamento. Tudo que a gente faz está centrado em relacionamentos. Meus irmãos, vou-vos fazer uma pergunta, mas alguns de vocês não vão conseguir responder. Aonde é que vocês encontravam-se na noite de 20 de julho de 1969? À noite? Há 46 anos atrás. Há 46 anos atrás. Meus irmãos, alguns de vocês não eram nascidos. Se calhar nem os vossos pais. Foi nesse dia o homem conseguiu um feito inédito. Conseguiram aterrar na Lua. Meus irmãos, nessa altura, mais ou menos 500 milhões de pessoas estavam a ver esse feito inédito, ou na televisão, ou estavam lá fora a olhar para a Lua, ou estavam a ouvir na rádio. Algo dramático e histórico. O módulo lunar, o Eagle, ou Águia, com Neil Armstrong, Miguel Collins e Buzz Aldrin, pousaram no mar tranquilo, ou no mar da tranquilidade, na Lua. E regressaram triunfantes, 24 de julho. Meus irmãos, isto é um exemplo de relacionamento. Sem o relacionamento entre eles, esta missão não seria possível. Este foi um sucesso do esforço entre milhares de cientistas, técnicos, trabalhadores, empresas, até técnicos de limpeza. Até técnicos de limpeza. Às vezes a gente vê uma mera pessoa que humildemente está a fazer a limpeza, ou numa empresa, ou na rua, ou onde seja. Nessa altura, até essa pessoa tinha importância, porque foi necessário também fazer limpeza nessas fábricas, nas empresas onde construíram o Apollo 11. Porque sem isso, sem o relacionamento, sem essa capacidade de comunicar entre o homem, mulher, seja graduado, doutorado, licenciado ou meramente um aluno de escola que possa ter ido lá ajudar, sem esse relacionamento, sem essa comunicação entre eles, este feito não seria possível. Mas hoje em dia, esse relacionamento entre homem e mulher está cada vez a afastar-se. Às vezes a gente vai aos
a um restaurante, não sei se vocês têm ido ultimamente, e está o homem de um lado e a mulher do outro, o que é que eles têm na mão? Um telemóvel? Será que eles estão a mandar uma mensagem um para o outro? Com certeza não. Com certeza não. Meus irmãos, relacionamento. Deus é Deus de um relacionamento. Ele começou logo de início na sua criação. Ele andava com Adão e Eva no jardim de Éden. Ele quis e ele quer e continua a querer esse relacionamento. Meus irmãos, ele quis isso. Ele criou-nos para isso. Ele criou-nos para isso. Um relacionamento entre homens e mulheres é o casamento. Meus irmãos, eu não vou falar sobre o casamento. Isso fica para a próxima pregação. Eu não vou falar de sogras de ninguém neste momento. Deus é Deus da família. Em Salmo 68:8 diz: Deus faz o solitário viva em família. Deus é Deus de relacionamentos. E também em Salmo 127, a promessa de Deus nos nossos lares. Leiam Salmo 127. A promessa entre homem e mulher não é feita à frente só de um juiz ou de um sacerdote. Nesse ato, essa promessa é feita perante Deus. Essa promessa nós não podemos quebrar. E a promessa dele foi relacionamento. Ele quer o nosso relacionamento. Em Efésios 5, Efésios 5, de 22 a 33, dá a palavra de Deus, nos mostra como homem e mulher deviam se comportar. Tomem nota. Efésios 5, de 22 a 33. Não vou ler. Meus irmãos, antigamente, e ainda hoje, após o casamento, após o namoro, no casamento, tudo muda. Isso chama-se responsabilidade. Isso chama-se responsabilidade. Eu sei que muita gente, quando se casam, querem que a mulher nunca se mude, continue como era antes no namoro. E a mulher quer mudar o homem do jeito dela. Meus irmãos, isso é um relacionamento. Cada um tem que se entender e compreender e falar e discutir como há de se entender. Meus irmãos, o casamento não é fácil. Não é fácil. Às vezes temos de aturar e ela tem de nos aturar e é difícil. Mas há momentos bons. Há mais momentos belíssimos do que momentos maus. Porque às vezes há coisas, certas palavras, é por isso que eu continuo a dizer, nós temos de medir as nossas palavras, temos de medir a nossa linguagem. Às vezes nem é a nossa língua, às vezes é só a expressão corporal que deita tudo abaixo. Meus irmãos, esta vigília, para mim, em parte, foi muito boa. Foi muito boa.
E hoje de manhã tive uma vizinha lá em casa que chamou-me a atenção de uma coisa que já tinha sido confirmado aqui na Virgília. A minha expressão, as minhas expressões, a forma que eu mexo a minha cara, diz muito. Meus irmãos, as nossas expressões também dizem muito. É uma forma de comunicação. E às vezes isso nos nossos relacionamentos, não só em casa, mas mesmo aqui na igreja, nos afeta. Nos afeta e demonstra de forma a nossa alma, nosso espírito vai. E é por isso que muitas vezes, e aí é que eu compreendo, porque é que o João Paulo e a pastora Maria estão sempre a perguntar-me, estás bem? Meus irmãos, não basta só a língua, basta também a nossa expressão corporal. Amém? Vamos agora um pouquinho atrás. Depois do casamento, tudo muda. E essa mudança chama-se responsabilidade. Meus irmãos, isto é como, após a nossa aceitação do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, tudo muda. Porque a nossa responsabilidade também muda. Amém? Meus irmãos, aqui desde sempre, Deus demonstra a nossa traição, o nosso adultério. Ele mostra como Ele não gosta. Agora, como um casal, como é que a gente reage se há traição ou adultério? De certeza a gente éramos capazes de ir matar. Chegar lá e matar. Chegar lá a qualquer sítio, fora, ou em casa, ou onde a gente sonha, ou a gente apanha o homem ou a mulher, ou atraírem um ao outro. Nesse momento, eu penso que nós somos capazes de tudo e mais alguma coisa. Às vezes nossas reações não são lógicas e a gente vai se farrapar tudo e todos, mas depois as consequências e a gente vamos arrepender-se. Meus irmãos, essa reação que a gente tem, essa reação, eu imagino o nosso Deus, como é que Ele reage quando a gente adultera e nós traímos com ídolos. Imagino. Ele quer e continuar a ter as relações. Ele compara. Em Oséias, ele faz uma comparação de como a traição, o adultério, ou prostituição, ele chama, do povo dele. Ele faz a comparação. Essa traição, prostituição do povo dele num casamento. Ele em Êxodo 20, 3 a 6, logo cá no início, quando ele dá-nos as instruções, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra.
não encobrirás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares de que me amam e que guardam os meus mandamentos. Meus irmãos, Ele quer a relação entre ti e Ele. Ele quer que nós temos a nossa relação com Ele. Não é com ídolos. Leiam o Salmo 115. Só vou ler uma parte. De muitas imagens que a gente vê por aí. Tem boca, mas não fala. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E eles se tornam semelhantes aos que fazem, assim como todos que neles confiam. Meus irmãos, há aí tanta gente a prostrar-se diante de coisas de pau e de barro. Fátima, Senhora das Dores. Mas que Senhora de qual dores? Senhora dos milagres? Quais milagres? É capaz. Essas pessoas são tão ferrenhas, tão crentes naquilo, que acontece milagres. Mas não vem de Deus. Não vem de Deus. Vem daquele que criou aquela imagem. Vem daquele que põe em culto as ideias que aquilo é a nossa salvação. Não é a nossa salvação. Santo António, padroeiro dos casamentos. Padroeiro. Nós temos um padroeiro. Temos, sim senhor. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso padroeiro. É em Ele que nós temos de acreditar. É em Ele que nós temos de pôr a nossa confiança. E mais ninguém. Porque Ele próprio diz, só através de mim é que vocês podem ir ao Pai. Só através dele. Não é através das imagens. Não é através desses santos. Não é. Não é. Só através dele. Meus irmãos, nós temos cada vez mais, todos os dias, nos renovar. Temos de nos renovar e curvar perante Ele, não as imagens. Mas nós continuamos a ter ídolos, além destas imagens. Há aí tanta gente se curva diante do dinheiro, diante do trabalho, mesmo aqui embaixo, nos cafés. Futebol. Quantas pessoas não fazem o futebol um Deus? Só vivem para o futebol. Alguns só vivem para vir para o café. Até os casamentos são arruinados por causa disso. A bebedeira, fumo. Meus irmãos, é simples. Só através do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós conseguimos ir lá. E através dele nós possamos ultrapassar estas coisas. A gente consegue
ultrapassar a adoração ao dinheiro, a adoração ao trabalho, a adoração ao sucesso, a adoração ao poder. Meus irmãos, estamos a falar do poder. Infelizmente, hoje as pessoas, a gente vê, mesmo nos políticos, infelizmente, a ganância do poder. Querem ir para o poleiro e querem ir para o governo. Querem ser à força. Querem ir para lá. Aquilo não vem de Deus. É a ganância do poder. Temos de orar contra isso. Se é para alguma pessoa ir para o poder, ir para o governo, tem de ser por Deus. Não há força, nem pela ganância, nem por a vontade do homem. Na ira, na nossa ira, quando somos traídos ou somos apanhados em adultério, a ira de Deus podia ir muito além. Podia ir muito além. Ele, como fez com o dilúvio, ele podia ter um dilúvio aqui todos os anos. Mas ele é fiel à sua palavra. Ele disse que nunca mais o faria e não fez. E ele contém a sua ira quando nós adulteramos, nós prostituamos à frente de ídolos e vícios. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, na ira dele, o amor dele é superior à ira. Ele teve um plano para nós. Ele continua a ter um plano para nós. É a nossa salvação. Mas para isso nós temos de arrepender. Nós temos de nos curvar diante dele. Nós temos de ter a relação com ele. Não mais ninguém. Não é com outras coisas. Acima de tudo temos de pôr primeiro a relação com ele. Ele quer, desde o início de todos os tempos, de agora e para sempre, ele quer nosso relacionamento com ele. Amém? A salvação não é em comunidade. A salvação é individual. Cada um vai responder por si. Eu não posso responder por vocês. Eu vou responder por mim. E cada um vai responder por si. Salvação é cada um. E essa relação vai ser cada um. Mesmo nós, os seres humanos, temos de relacionar uns com os outros. Aqui na nossa igreja, temos de relacionar uns com os outros para fazer corpo e alma da igreja. Corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem esses membros, isto não funcionava. E tem de funcionar. Deus quer que funcione. E Ele sabe como que funciona. É assim que Ele quis e assim é que há de ser. Amém? Como é que vamos relacionar com o nosso Deus? É fácil. Oração. Oração. Eu recebi a mensagem na vigília. Oração. Eu não tenho orado em condições. Não é, o pouco que eu oro não é suficiente. Meus irmãos, o pouco orem não é suficiente. E o suficiente não é suficiente. Porque Ele diz, nós temos de orar constantemente. E é essa a relação que Ele quer conosco. Amém?
A relação também vem através do louvor. Constantemente louvá-lo. Agradecer o pouco ou muito que Ele faz nas nossas vidas. Temos outra coisa que eu falho imenso. Temos de levar as boas novas ao povo lá fora. Temos de ir evangelizar. Perdão. Temos de ir dizer lá fora que nosso Deus quer ter uma relação com eles também. Deus sempre quis, logo de início, ter relação com toda a gente. A salvação é para todos, não é só para uns. Alguns são chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas o importante é o chamar. Alguém tem de ir lá fora e chamá-los. Alguém tem de ir dizer que nosso Deus quer ter uma relação com eles. Se a gente não fizer, há outros que estão a fazê-lo. Há outros. Mas não é para o nosso Deus. São para ídolos e outras coisas assim. Outra forma de relacionar com Ele, através da tua oração. Fala com Ele. Fala dos teus problemas. Conta-lhe como foi o teu dia. Conta como foram as tuas fraquezas. Conta-lhe como foram as tuas vitórias. Mesmo Ele já sabe quais foram as tuas fraquezas. Ele sabe quais foram as tuas vitórias naquele dia. Mas Ele gosta de ouvir da tua boca. Amém? Quando a gente fala com Ele, é como quando a gente vai a um médico. A gente vai ao médico e a gente conversa dos nossos problemas. Conversa onde dói. É igual. E Ele, como médico, dá remédio. E Deus dá-te um remédio para os teus problemas. Às vezes a gente não vê, mas Ele dá. Às vezes a gente quer aquele medicamento para os nossos problemas agora. Mas Ele dá. Dá o medicamento agora. Mas o seu efeito é a longo prazo. No tempo dele. Não é no nosso. Temos de expor e pôr os nossos problemas. E os nossos triunfos nas mãos dele. Constantemente. Meus irmãos, não vale a pena ir com os teus problemas ou as tuas coisas para o Facebook e Twitter e para as aplicações. Porque as pessoas que estão lá não vão te resolver isso. Só vão espalhar a fofoca. Só vão te espalhar por toda a gente. Ai, aquele tem problemas financeiros. Ai, aquele fez isto. Ai, aquele fez aquilo. Quantas vezes as pessoas partilham no Facebook coisas que acabam por destruir as relações conjugais, ou relações com os amigos, ou relações com o patrão, ou relações com quem for. Meus irmãos, têm problemas? Fale com Ele. Ele resolve. Pode ser não hoje, pode ser aqui a um ano. Abraão só teve o primeiro filho depois de 10 ou 14 anos de ter a revelação, de ter a promessa. Mas nós, como a sociedade hoje é, estamos à pressa, sempre à pressa. As coisas têm de ser resolvidas ontem, não é hoje. Meus irmãos, evitem de pôr os seus problemas no Facebook e na comunicação social. Eu tenho, mas eu não partilho. Às vezes vou lá, mas eu às vezes arrependo-me de ter ido lá. De ver certas coisas, porque isso faz-me a mim próprio cair em tentação, cair no erro, cair nas coisas que as pessoas estão a cometer.
neste mundo fora. Meus irmãos, vou falar um bocadinho sobre a queda do homem. Gênesis 3, do 8 a 10. Não é preciso abrir. Quando ouviram a voz do Senhor Deus e andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Meus irmãos, Adão foi o primeiro a esconder-se, mas o homem continua a esconder-se. Continua a esconder-se da presença de Deus. Hoje não há grande diferença daquele tempo. Muita gente foge da presença de Deus como a cruz, como o diabo foge da cruz. Quando a gente fala em Deus, viram logo as costas. Quando a gente fala em Deus, cai o cabo de eternidade. Meus irmãos, hoje em dia os homens ainda continuam a esconderem-se. Normalmente um mau pagador esconde-se das pessoas que vão a cobrar. Mas, meus irmãos, não vale a pena esconder-se do nosso Deus cobrador. A única coisa que Ele está a cobrar de nós é crer nos salvar e perdoar as nossas ofensas, os nossos pecados. O que é que ele fez aqui, Adão? Ele desculpou-se da sua nudez, do seu pecado. Ele desculpou-se com a sua nudez da sua desobediência. Meus irmãos, quantas pessoas hoje em dia dizem: eu não vou à igreja e não tenho uma roupa. Desculpam a sua nudez de vir à igreja de Deus, para virem ouvir a palavra. Meus irmãos, ele utilizou essa desculpa, que estava nu. Quantos de nós também não utilizamos essa desculpa, às vezes, para não vir à casa de Deus? Ter vergonha. Normalmente, quem está nu tem vergonha de estar nu. Quantos de nós, às vezes, não tem vergonha de dizer às pessoas que sou seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos de nós não têm vergonha de dizer que vou à casa de Deus, adorar o meu Deus? Quantos de nós não têm vergonha de atuar como devíamos atuar como cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos de nós não continuamos a ter essa desculpa desfarrapada? Meus irmãos, agora este deu uma volta. Meus irmãos, quantos de nós não se esconde? Não se esconde detrás de algo para não atuar como devíamos atuar.
Quantos de nós? Quantos de nós? E continuamos. Perdão. Quantos de nós não preferimos ser como estranhos e não como filhos de Deus? Quantos de nós? Quantos de nós não temos a humildade ou a capacidade de dizer ao nosso Deus que nós somos falhos? Quantos de nós não temos a capacidade de nos pedir perdão ao nosso Deus? Quantos de nós não temos a capacidade de humildar-se e dizer ao nosso Deus que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos desobedientes? Meus irmãos, quantos de nós não escondemos atrás do tenho medo? Não tenham medo. Meus irmãos, não tenham medo, não tenham vergonha e não se escondem. Porque o nosso Deus, nosso Deus é um Deus de relações. Deus quer ter uma relação convosco. Ele quer continuar a ter uma relação convosco. Meus irmãos, ponham as suas vidas, os seus problemas, os seus fazeres nas mãos dele. Meus irmãos, vamos continuar a ter a nossa relação com Deus. Meus irmãos, porque Ele, acima de tudo, não podemos esconder, porque Ele está todo sabe. Antes de tu fazeres, Ele já sabe o que vais fazer. Leiam Salmo 139, não vou ler, mas tomem nota. Tomem nota. Salmo 139. Ele tudo sabe. Ele sabe quando vais te sentar. Ele sabe quando vais te deitar. Ele sabe quando vais te levantar. Ele sabe precisamente tudo o que vais fazer. Não vale a pena tentar esconder dele. Meus irmãos, eu continuo a dizer, Ele amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito pelas nossas vidas. Meus irmãos, não há amor maior que aquilo. O amor dele neste momento é querer uma relação e continuar a ter uma relação convosco. Todos os dias, todos os momentos. Se estão afastados dos caminhos do Senhor, meus irmãos, agora é a oportunidade de repor a tua vida nas mãos dele. Porque ele tudo sabe, tudo faz e tudo há de fazer. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ponham-se de pé, faz favor. Vou orar por vós. Desde já, pedia de cada um de vós, olhem para a pessoa ao vosso lado e diz assim: Deus quer continuar a ter uma relação convosco. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esta oportunidade, meu Pai. Pai, que cada um aqui, os meus irmãos, Pai, continuam a ter uma relação contigo, meu Pai. Cada vez mais forte, cada vez maior, Pai. Aumenta a nossa fé, meu Pai. Pois através disso nós conseguimos contemplar a Tua face, meu Pai. Pai, obrigado, Pai, por ter dado-me esta oportunidade, Pai. Que a Tua palavra penetre e toca a cada coração aqui presente, meu Pai. Que mudem e que tenham a coragem de pôr o seu medo para o lado. Saírem do esconderijo. Saírem das desculpas, da nudez. Saírem por trás das suas desculpas, Pai. Porque Tu és Deus. Tudo sabes. Tudo sabes dos nossos momentos dolorosos, dos nossos momentos vitoriosos, Pai. Mesmo antes de acontecer, Pai. Tu já sabes. Mas Tu sabes, Pai, e dá-nos sabedoria, coragem, entendimento, para nós possamos admitir as nossas falhas, pedir perdão e arrepender-nos de cada falha, de cada desobediência que a gente faz nas nossas vidas, Pai. Pai, toca o coração de cada um aqui, Pai. Toca, Pai. Toca. Que eles queiram aumentar cada vez mais a relação contigo, meu Pai, e com o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, acompanha-nos, Pai. Abençoa os meus irmãos e irmãs, Pai. Abençoa-os 7 vezes mais de tudo nas necessidades deles, meus pais. Tu sabes quais são as nossas necessidades, Pai. Mas, Pai, que eles ponham essas necessidades nas Tuas mãos, Pai. Através de uma relação Pai-Filho. Em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço por que Tu tens feito nas nossas vidas e há de fazer em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Ti, meu Pai. Amém. Queria chamar a Ana Lúcia aqui à frente. Pode ser, Ana? É. Toda a igreja com as mãos estendidas para cá, em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa irmã.
Como é bom a gente orar, né, pelos nossos irmãos, né? Queria que vocês colocassem a vida da Ana em suas orações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo seu emprego, né, que possa mudar o horário do emprego no domingo, que ela possa estar aqui junto conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ultimamente eu tenho falado com o João Paulo a respeito dela, que eu tenho um carinho grande por ela. Não sei porquê, mas Deus sabe por que é. Eu quero que essa igreja também tenha esse mesmo carinho por ela. Em nome do Senhor Jesus, porque ela precisa desse amor de Deus sobre sua vida. É o que ela mais necessita. É o amor de Deus. É o abraço de verdade. Um abraço que vem de Deus sobre sua vida. Amém, igreja? Senhor, obrigado por esse culto maravilhoso, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela ministração da tua palavra, Senhor, no nosso meio, Pai. Que possamos voltar ao teu jardim, Senhor, e não comer do fruto do pecado, mas comer da tua palavra, Pai, que nos traz vida e vida com abundância, Deus. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo muda o nosso caráter, muda a nossa atitude, Deus, para a honra e glória do teu nome, Espírito Santo de Deus. Vem neste lugar, Senhor. Vem operar os teus sinais e maravilhas, Senhor, porque há uma igreja que clama por ti, Deus. Há uma igreja, ó Pai, que se humilha diante da tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece, Pai, os nossos corações. Fortalece as nossas almas, Senhor, diante da tua presença. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra de todo mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter essa semana, Pai, de glória, de honra, de poder, Senhor, de atitude, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque somos a tua igreja e somos mais do que vencedores. Somos mais do que conquistadores, Senhor, pelo teu nome, Deus. Senhor, nos faz ver, Senhor, através dos olhos espirituais, Senhor, a tua glória. Que possamos ouvir a tua voz e te obedecer, ó Pai. Torna os nossos ouvidos sensíveis à voz do teu Espírito Santo, ó Pai. Que possamos ouvir o som que vem do céu. Que possamos ter cânticos espirituais. Que possamos, Senhor, ser usado pelo fruto do Espírito Santo, Deus. Pelos dons espirituais, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Que seja uma igreja, Pai, cheia dos teus dons. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta, Senhor, a tua igreja, Pai. Uma igreja santa, purificada, ungida, consagrada a ti, ó Deus. Que lá fora eles possam ver em nós o brilho de Cristo em nossas vidas. Que lá fora eles possam abrir seus olhos espirituais e ver a coluna de fogo que está sobre essa igreja, que está sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dá uma semana, Senhor, de honra. Uma semana, ó Pai, onde podemos glorificar o teu nome. E em todo o tempo louvaremos a ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura nossas vidas, a nossa saúde, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos estar debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, debaixo da tua mão poderosa, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz, a consolação do Divino Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre nossas vidas, nos dando, Senhor, alegria, paz e prazer, Senhor, eterno, Senhor. Que possamos sentir, Senhor, novamente a alegria da salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, restaura, Pai. Nos dá uma noite de descanso em paz e em segurança. Nos leva para os nossos lares. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Amém. E graças a Deus. Vão em paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem algum aviso, pastora? Não? Vão em paz no nome do Senhor Jesus Cristo. E abrace os seus irmãos. Abençoe a vida dele em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês.